Bom dia a todos. Meu nome é Ivana Moreira, eu sou chefe de redação da Band News FM. Queria agradecer a todos vocês que aceitaram o convite de presenciar essa discussão. Mensalmente, a Band News propõe temas que estão na nossa pauta para que a gente discuta e leve isso para a nossa programação, que a gente repercuta isso com os nossos ouvintes, temas que a gente acha importante que estejam sendo refletidos pela sociedade. Então, eu queria agradecer também a participação dos nossos patrocinadores nesse evento, que acreditam junto com a gente nessa discussão, ao Mercury, ao Instituto Cultiva, que nos permitiram essa ação. Queria convidar para a mesa o Otávio Dulce, professor da PUC, cientista político, que sempre nos honra aí com as suas entrevistas e que hoje está nos honrando com a sua participação. O Rudar Ritt, que é nosso colunista na Band News, cientista político, sociólogo, que muitos de vocês conhecem, e também para moderar esse debate, o nosso diretor de jornalismo no Grupo Bandeirantes Minas, o jornalista Teodomiro Braga. Aí com a palavra para conduzir os trabalhos, Teodomiro. Bom dia a todos. Eu passo a palavra então ao Otávio Dulce para ele fazer a apresentação inicial de 20 minutos. Depois o Ritt vai falar e em seguida a gente inicia o debate. Obrigado, Teodomiro. Eu queria começar elogiando muito a iniciativa, viu, Ivana, e Rudar, de vocês, de fazer esse seminário. Eu acho que é um bom momento para a gente fazer essa reflexão, né? Tanto na parte política quanto na parte econômica. Que nós estamos num ponto histórico em que muitas mudanças estão acontecendo, né? E mudanças que afetam o nosso Estado, o nosso país, e, portanto, nós mesmos, a nossa vida, né, pessoal, das nossas famílias e tudo. Então, sempre é ótimo que ocasiões como essa sejam promovidas, né, que a gente tenha uma manhã para dedicar a uma reflexão, né, a uma análise, né, de coisas tão importantes para nós todos. Bom, o convite que me foi feito é para tratar a ideia era política mineira, né, quando me foi exposto. Depois eu vi que tinha alguma coisa a ver com o Brasil também, mas eu, na verdade, preparei uma exposição sobre a política mineira. E o ponto que vamos dizer, o aspecto que eu gostaria de tratar não é a respeito da conjuntura política, não. É muito mais de um processo. Eu pensei que talvez fosse uma contribuição melhor. Nós pensarmos, eu dei até o título, a política mineira do passado ao presente, né? Eu pretendo tratar aqui de certas tendências mais estruturais e evidentemente interessado em chegar na realidade atual, né, voltado para ela, mas pensando algumas dimensões mais profundas da política mineira que sempre estão se restabelecendo em cada momento, né? E eu começo por tratar de um assunto que, para nós mineiros, sempre é muito comentado, que é a tradição política de Minas, né? Durante muito tempo eu estudei esse assunto. O meu ponto de interesse maior sempre foi a ligação entre a política e a economia, né? E, ao estudar o tema da política mineira, eu me deparava com os comentários de muitos livros, autores, a respeito da tradição política de Minas, a importância da política no nosso Estado, porque em muitos outros estados a política tem menos importância. É esse, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é um estado em que a economia sempre foi muito importante, mais importante do que a política. Em Minas, a política sempre foi uma atividade central, né? Inclusive muito retratada na literatura e tal. Por que isto? Eu penso que tem alguns fatores históricos aqui e que têm uma grande atualidade. O primeiro é a origem da região, que foi muito uma origem conflitiva, né? As tensões entre os habitantes e os governos na época colonial, a respeito da exploração do ouro, né?
Esse é o problema da imposição da ordem, da formação do Estado. É o problema robesiano, digamos assim, né, para quem gosta da teoria política. A construção de um Estado. Né? Os portugueses tiveram alguma dificuldade para fazer isso aqui, naquela época. Agora, tem duas outras características que são mais atuais e que eu proponho para a gente pensar aqui. Umas é relacionada com as características territoriais de Minas Gerais. Talvez nós possamos concordar com o seguinte, que o Estado de Minas, ele não tem uma unidade econômica e nem uma unidade cultural. Né? O que mantém o Estado de Minas unido? O Estado mesmo, a política, mas principalmente o governo do Estado. Por governo do Estado, eu não estou falando só o executivo. Também a Assembleia, o Judiciário, né, os juízes, os promotores, esses funcionários, né, e autoridades é que mantém o Estado de Minas unido. Que, em outros aspectos, ele é uma construção um pouco artificial. Né? Quem conhece a história de Minas Gerais sabe que foi uma série de decisões dos reis de Portugal, que foram formando esses limites, né, até certo ponto artificiais. O caso clássico é o do Triângulo Mineiro, né, que era de Goiás e foi passado para Minas por Dom João VI, num certo momento. E é uma região do Estado muito rica e que tem uma ligação muito pequena com o restante do Estado. É isso que eu estou falando, né, essas características territoriais. Então, o Estado é o único elo de união entre zonas muito diferentes. O terceiro ponto, que é o que, na verdade, eu estudei durante muito tempo, e que eu acho muito atual sempre, é que o atraso econômico de Minas Gerais, principalmente em relação a São Paulo e ao Rio de Janeiro, os seus vizinhos mais ricos, né, levou a esforços de recuperação econômica pela via política. Né? O modelo de desenvolvimento mineiro foi muito ligado a iniciativas do governo e das elites políticas e econômicas, empregando instrumentos políticos e institucionais. Bancos de desenvolvimento, planos de desenvolvimento. Né? O Estado de Minas chegou a ter 4 ou 5 bancos estatais, né? Cada um deles trabalhando em diferentes aspectos da economia e tal. É sobre isso que eu estou frisando, né? O caráter político do modelo econômico. Bom, no passado, o que dava respaldo a isso? No passado, a existência de uma elite relativamente homogênea dava respaldo a um ambiente de convergência em torno desses esforços. Né? E também a valorização de Minas no contexto nacional. Essa projeção dos interesses de Minas no contexto nacional sempre foi importante para alcançar objetivos traçados pelo Estado. Por exemplo, a presença de lideranças mineiras importantes nos ministérios e no Congresso Nacional. Né? Havia disputas ferrenhas no interior. Quem é do interior sabe disso, aquelas lutas de famílias, né? Mas uma aproximação no alto. Quanto mais alto você chegava, por exemplo, principalmente no plano federal, essas famílias que lutavam muito entre si nos municípios se aproximavam em defesa dos interesses estaduais. Né? Até certo ponto, eu vou colocar isso aqui como uma questão a ser pensada. Pode ser que esse problema de governança esteja ligado a uma indefinição do papel dos estados com a Constituição de 1988. Isso é um problema que o Brasil ainda não conseguiu equacionar bem. A Constituição atual, ela redefiniu o Pacto Federativo numa linha municipalista. Né? Então, os estados ficaram um pouco no meio do caminho, sem saber bem qual é a função deles. Como o nosso país, por ser muito grande, é uma federação, né, ele tem que ser. Não pode ser governado pelo governo federal um território desse tamanho. A questão toda é o seguinte, o que os estados devem fazer? No passado não havia nenhuma dúvida, porque a federação era uma federação de estados. Os municípios eram quase que entes administrativos dos estados.
Mas hoje os municípios são entes da federação, autônomos, inclusive, em relação aos estados. A situação mudou completamente. Então, os estados ficam um pouco no meio do caminho, né? Qual seria a função deles? Será que eles devem coordenar políticas públicas dos municípios no seu território, né? Eles têm funções que são... Bom, é claro que os estados mantêm funções-chave, como a segurança pública, né? A justiça de primeira instância. Mas, no passado, era bem claro que o Estado fazia. Ele provia justiça, polícia e educação infantil, educação primária. A educação primária passou para os municípios. Quer dizer, os estados foram ficando meio sem uma clareza, né, do seu papel. E politicamente isso pode ter consequências, né, talvez em relação a esse ponto que eu estou levantando, né. Agora, nunca nos esqueçamos que na tradição política brasileira, os estados são o principal espaço da vida política eleitoral. Reparem que todas as autoridades, exceto o presidente da República, e naturalmente o prefeito, são eleitas no âmbito estadual, não é? O Congresso Nacional é composto por votação em âmbito estadual. E todos os poderes estaduais, naturalmente, né? O governador, o deputado estadual. Tá? Então, os estados são uma verdadeira escola de política. Esse papel eles continuam a ter, né? E isso acho que eu não vou entrar na discussão da reforma política, mas isso tem tudo a ver com, por exemplo, o debate sobre o voto distrital, né? Se a gente muda os critérios, né? Aí os estados vão deixar de ter esse papel, né? Com a distritalização e tal. Naturalmente mudaria. Outro ponto que também é relacionado com isso, que interessa muito ao estado de Minas, é a influência nacional dos grandes estados, a influência de seus governadores e suas elites de poder. E o estado de Minas sempre foi um protagonista central da política brasileira, né? Sempre será. Esse é um ponto que a gente não deve esquecer, né? A união das elites mineiras, eu coloco como uma questão. Eu disse antes que, como há uma fragmentação maior dos interesses, né? A velha união das elites, que eram às vezes todo mundo era parente, vizinho, casamentos dentro dessas famílias, isso foi sendo desmanchado. Mas a perspectiva do poder nacional sempre é um fator de união das elites. Então, nesse momento que nós estamos, essa questão se recoloca em torno da perspectiva de um novo acesso à presidência da República, né? Tendo como capitaneada pelo senador Aécio Neves, apresentada como União de Minas, mas é uma união das elites de Minas, né? Não é a união do Estado. Aí sim é uma dimensão bastante ideológica, né? Você pensar num Estado como um todo, né? Em torno desse projeto. Mas há uma base para essa perspectiva, é que no campo político, o período 2003-2010, quando o senador era o governador do Estado, se caracterizou pela união das elites em torno do Palácio, né? Agregando a classe política, as entidades empresariais, os órgãos de comunicação, diversas instituições sociais e culturais. Uma espécie de frente unida, voltada para projetar a liderança de Minas no país, tendo como combustível a possível candidatura presidencial do então governador, né? Bom, qual seria o grau de coesão dessa costura política? Nisso entra, e é a última coisa que eu quero mencionar para concluir, o papel do regionalismo como base ideológica da unidade regional. É a famosa mineiridade, que sempre foi muito importante como ingrediente da política mineira, né? A ideia do regionalismo mineiro, da identidade mineira, né? A mineiridade, todos nós conhecemos, ela se expressa também na literatura, na cultura, né? Politicamente, ela sempre foi
colocada, mas a eficácia dela tem altos e baixos. Né? Tem momentos em que ela cresce, né? Tem momentos em que ela não funciona. Por exemplo, eu me lembro de uma eleição em que ela foi muito veiculada para combater um candidato a governador que tinha nascido em outro estado vizinho. Esse candidato ganhou a eleição. Foi o governador Newton Cardoso. O adversário dele, que era o senador Itamar Franco, fez de tudo para colocar o problema do regionalismo de Minas. Não sei, e o eleitorado simplesmente não deu maioria a essa ideia. Sendo que 1 ano e meio antes dessa eleição, a mineiridade tinha sido profundamente mobilizadora na época da morte do presidente Tancredo Neves, né? Com alusões a Tiradentes, etc., que é o grande ídolo da mineiridade, né? Então, a questão é a seguinte: o regionalismo, ele é principalmente uma ideologia das classes dominantes, ele é um cimento importante de unidade vamos dizer, do pessoal de cima, né? Mas ele pode ou não se difundir para o povo, depende, né? Tem momentos em que ele se difunde muito e momentos em que simplesmente não circula, né? A ideia não é acatada. Esse é um aspecto importante, mas que eu estou tocando nisso para concluir. Por que o regionalismo mineiro é importante? Justamente por aquele ponto que eu falei no começo. O estado de Minas, ele é um estado muito artificial, economicamente, culturalmente. O que une o estado de Minas é a política. E esse senso de unidade dado por uma visão regionalista, né, é importante para fazer essa costura de áreas tão díspares, né, tão diferentes, que não se conhecem muito, né. Então, esses ideais de Minas, a mineiridade, servem como, né, um elo intelectual para unir populações tão diferentes. Era isso que eu queria colocar para começar. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Nós aqui agradecemos ao professor Dulce por essa aula sobre política mineira e alguns pontos da sua palestra. Podemos voltar depois no debate, caso alguém queira fazer alguma pergunta, como eu acho que vai ocorrer. Eu passo agora ao Riso para ele iniciar a segunda parte do nosso debate. Bom dia. Bom, hoje é um dia feliz para mim, porque eu venho provocando o professor Otávio Dulce para a gente fazer uma discussão sobre Minas Gerais, sobre a política mineira há algum tempo, em várias cidades do país, uma perseguição implacável. A última acho que foi em Porto Alegre, se não me engano. Mas, de qualquer maneira, então, para mim, é um momento de satisfação poder estar aqui na mesa com ele. Em segundo lugar, embora seja um pouco cabotino, eu queria dizer que a Band vem cumprindo com esse evento aqui uma característica dessa instituição, que é sempre sair à frente no debate político, sempre sair à frente no debate em época eleitoral. E, de uma certa maneira, com muita antecedência, 1 ano antes das eleições municipais, a gente está justamente discutindo Minas Gerais, né? Algo que é muito importante. Eu queria, antes de começar, fazer só um diálogo e um paralelo com uma parte da fala do professor Otávio, e também destacando com isso a importância de um evento como esse, é que nós, hoje, Minas Gerais, não preciso dizer muito, nem ilustrar o que eu vou dizer, o Estado talvez promotor de um debate político sobre o futuro do país, portanto, em plano nacional. São Paulo sempre teve uma liderança política pela pujança econômica e por outros fatores, mas Minas, que também teve no passado uma disputa em alguns momentos, ou unidade com São Paulo, nos últimos anos se projeta com uma importância imensa. Ela possivelmente define daqui por diante o futuro político do país. Esse é o Estado definidor. Embora a hegemonia continue com São Paulo, ele está em franca decadência, eu imagino, do ponto de vista político.
mais do que Minas. As lideranças paulistas começam a se desgastar e nós temos uma fala que eu ouço pelo país afora, que se não existisse São Paulo, nós já teríamos tido um pacto político no sistema partidário que Belo Horizonte, de uma certa maneira, anunciou anos atrás. Ou seja, o que se diz no país inteiro, por onde nós temos debates sobre a política brasileira, é que o ponto de discórdia nos partidos, no sistema partidário, tem local, tem endereço, que é São Paulo. E, de fato, as lideranças paulistas são sempre muito agressivas e, muitas vezes, muito violentas. Em Minas, justamente isso que me interessa em Minas. É entender um pouco essa pujança, essa relevância, que me parece assim, algo muito peculiar. Os mineiros nem sempre ou se dão conta ou não falam, essa é uma característica mineira, ou nem sempre querem discutir claramente qual é o papel relevante que Minas vai tendo na política nacional cada vez mais, para não dizer também no plano econômico. Eu acho, e o que eu queria destacar aqui, fazer um paralelo na fala do professor Otávio Dussi, é que Minas Gerais foi um estado muito importante do ponto de vista da lógica do Estado brasileiro, muito importante na elaboração dos primeiros planos de fomento e orientação ao desenvolvimento econômico. O plano de metas nasce de experiências mineiras, não só porque era o presidente mineiro, mas também nós tivemos vários planos de desenvolvimento durante muitos anos, até chegar ao Tancredo já não era mais aquela lógica, mas nós tivemos, aqui nasceu uma concepção muito importante de planejamento e fomento ao desenvolvimento. A partir da crise econômica de 77, quando então começa a se cortar o financiamento externo, Minas Gerais começa a recuar. O governo, talvez Hélio Garcia, seja um marco no recuo desse papel promotor do Estado protagonista do fomento do desenvolvimento, e a partir daí o Estado mineiro e os governos estaduais mineiros começam a recuar pouco a pouco nesse papel, e surge uma concepção focada, esse é o diálogo que eu queria fazer com o professor Otávio, uma concepção de gestão focada no modelo administrativista. Quer dizer, o choque de gestão, embora seja uma marca fantasia, é o modelo do Reino Unido, da nova gestão pública, no fundo é um encolhimento do papel de Minas Gerais na política. Quer dizer, nesse momento, o governo do Estado tenta trazer para o âmbito do Estado, em Minas, uma concepção tipicamente empresarial de gestão. E a política não tem absolutamente nada a ver com o mercado, a lógica da política. Nos últimos anos, nós retornamos novamente a uma discussão política. O fato é que o discurso de choque de gestão, de uma certa maneira, ele também é um novo ciclo, então, que eu estou tentando fazer o diálogo, ele começa a entrar em desgaste justamente na crise dos Estados Unidos de 2008. E aí renasce no mundo todo o papel, outra vez como se fosse uma história pendular, De novo, o papel do Estado como protagonista na orientação do desenvolvimento econômico e dos investimentos, inclusive privados. E não por outro motivo, que retoma, portanto, o lulismo, uma força a partir de 2008. E esse é o momento que Minas talvez se encontre numa certa encruzilhada, quer dizer, aquilo que a política tão recente de Aécio Neves inaugurou e colocou de novo Minas no cenário de debate das políticas públicas, que era o choque de gestão, nesse momento ela tem que ser revista. Porque agora nós precisamos de uma política novamente de Estado forte, orientador, no momento de crise econômica mundial, e que Minas soube fazer no passado. Ou seja, Minas tem lugar. Então eu queria fazer só esse diálogo rapidamente. Mas o meu foco na minha exposição não é esse. O foco que eu escolhi foi trabalhar um pouco a fronteira, que alguns autores chamam de antropologia política ou cultura política, porque, entre outras coisas, me interessa muito tentar entender o que há de peculiar no jeito mineiro de fazer política. O país inteiro não entende Minas. Nas eleições, eu recebo ligações de editores, jornais cariocas e paulistas, tentando que eu explique, já que eu sou
de origem paulista, embora eu seja 20 anos aqui, tentando dialogar com um paulista, como é que eu entendo Minas, porque eles não entendem absolutamente nada. Uma vez o Heródoto, numa entrevista comigo, eu começou a perguntar de Minas, eu falei, olha, às vezes nem mineiro entende Minas. Ele começou a gargalhar e eu não conseguia nem terminar a minha fala, porque parece algo meio pueril, mas para o restante do país, Minas é um enigma do ponto de vista político. Para mim foi durante anos. Por quê? Eu vou começar pela diferença para justificar a minha entrada aqui na análise. Nos primeiros 5 anos que eu estava aqui, como eu estou acostumado com a política não mineira, e aí eu estou falando não mineira mesmo, porque no Nordeste é o que eu vou falar, São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Sul, não tem nada a ver com essa lógica de Minas. O que me chamava a atenção é o seguinte, eu vi as pessoas, os candidatos aparecendo em público, e muito em público, fazendo um discurso muito contundente e tal, eu falava, esse cara ganha, ele perdia. O que eu tinha certeza que não ia ganhar, ganhava. Eu falei, mas não é possível, eu não estou entendendo nada. E eu demorei muito tempo para entender o que é isso. A política mineira não se faz em público. Essa é a primeira característica. A política mineira se faz no espaço privado. E o público é um mero sinal midiático de algo que encobre o que de fato está ocorrendo. Os mineiros entendem isso. Eu lembro um padre uma vez falando para mim, Rudá, deixa eu te explicar uma coisa em Minas. Minas gosta de denúncia, mas não gosta de quem denuncia. De novo, outro enigma para o paulista. Eu demorei uns 10 anos para entender o que ele queria dizer. Ou seja, embora a denúncia seja importante, faz parte da característica mineira, da luta pela liberdade, pela autonomia, pela marcar a posição dentro de um jogo de poder, ao mesmo tempo o mineiro desconfia demais quando uma pessoa denuncia, porque parece que ele quer algo em troca. Tudo que se faz em público é estranho para o mineiro. Muito público, muito em massa. É muito estranho. Vou explicar alguns fatos daqui a pouco. Isso é que me interessa entender. Essa é uma peculiaridade, que aliás cria um problema para os sociólogos muito importante, que é criar uma teoria para explicar a política mineira. Nós precisamos vitaminar essa discussão sobre uma teoria de Minas Gerais. Porque só assim a gente começa a entender um pouquinho melhor o jogo político, inclusive nacional. Nós entendemos muito o jogo político de São Paulo. Há uma produção acadêmica imensa, um pouco Nordeste. Mas nós precisamos começar a discutir mais Minas Gerais, pela importância que ela tem para o país. Eu acho que as teorias de classe social explicam um pouco, portanto, essa peculiaridade. Elas contribuem, mas explicam um pouco. Nós já tivemos autores, como o caso do João Camilo, que tentou explicar essa peculiaridade através de um certo determinismo geográfico, a ideia de que as montanhas fazem um jeito de fazer política, muito instigante, mas, de novo, é determinista, ele acaba limitando um pouco o foco. Nós tivemos recentemente algumas discussões e teses em Minas, tentando cruzar um pouco essa contradição que cria uma unidade contraditória de Minas, que é a relação entre a tradição e a modernidade, que é verdade também, mas eu acho que tem alguma coisa a mais que a gente está escapando a gente falar, que é a gente tentar se aventurar a entender a cultura política, o jeito político, né, que não tem determinação, digamos assim, nem geográfica, nem da luta de classes, ela tem uma característica histórica, está no campo, portanto, da cultura política. Né? E aí é que eu gostaria de trabalhar. Agora, é mais difícil ainda entrar nessa seara, porque eu vou aqui lançar uma primeira hipótese, porque Minas é o estado do Sudeste que vem tendo maiores transformações na prática política de todos os estados. Quer dizer, agora, recentemente, eu não sei se vocês vêm acompanhando, se falou muito da peça Crônica da Casa Assassinada, que é uma peça baseada num livro importante do final dos anos 50 da literatura mineira, né, e nacional, do Lúcio Cardoso. E eu fiquei pensando, quando eu vinha para cá, o que a Crônica da Casa Assassinada ainda mantém de realidade com a história de Minas hoje? Quase nada. Quer dizer, aquela família tradicional, que parece a lavoura arcaica do Raduan Nassar, não tem quase nada a ver com Minas. Belo Horizonte, há 20 anos, quando eu cheguei, era tipicamente provinciana.
mesmo. Hoje, principalmente os jovens, são tipicamente cosmopolitas. Assim, é evidente, quando você vai conversar, a diferença de comportamento. Então, como falar de uma peculiaridade, que aí fica mais difícil, num Estado que está vivendo uma dinâmica social e política tão acelerada, né, frente aos outros estados? Porque os traços de fazer política de São Paulo se mantêm. Desde o estilo Jânio, Adhemar, Maluf, tem um estilo ainda que se mantém muito agressivo, né, de estrutura política no interior muito forte, em algumas regiões muito importantes nos esquemas políticos, né. O jeito carioca de fazer política continua, o jeito capixaba, que é muito perigoso, por sinal. Um parênteses aqui, só para não ficar muito pesado. Eu lembro de uma vez que eu estava no interior, em Colatina, num evento, e depois a televisão local pediu uma entrevista. Eu dei a entrevista e comecei a criticar os deputados estaduais. No final, já fora do ar, o editor vira para mim e falou: o senhor está indo embora daqui? Eu falei: estou agora. Por quê? Eu falei: é bom mesmo. A política capixaba é muito violenta. Muito violenta. A gente pouco comenta isso, mas é muito agressiva. Não é agressiva, não, é violenta mesmo, né? E está instalada na Assembleia Legislativa. Então, o que seria então o jeito mineiro? Aí vem a hipótese central da minha fala. Eu tentei evitar cair no que já se tem de discussão, meio lugar comum. Eu vou propor aqui duas hipóteses explicativas para a gente então tentar polemizar e criar um debate aqui de ideias. Portanto, não tenho certeza. E é um olhar de fora mesmo, de quem tenta entender desesperadamente o lugar onde eu moro, né? A primeira hipótese é que eu acho que se existe uma cultura política, levando em consideração essa constituição artificial do território mineiro, mas se existe, portanto, uma cultura política mesmo, e o país inteiro diz que há, eu diria que a primeira característica é uma herança da cultura portuguesa, lusitana. Eu não conheço nenhum outro estado do país que tenha na sua alma a lógica, a melancolia e o intimismo que os portugueses têm. Mas os portugueses não têm só o intimismo e a melancolia, na alma. Até quando é polêmico, como Saramago, é meio entristecido, é meio fechado, ensimesmado. A lógica portuguesa, lusitana, também é comunitarista e personalista. Qualquer estudo de Portugal, da política portuguesa, fala sobre essas características, né? Forte centralismo, personalismo, a melancolia, a desconfiança, o intimismo e o sentimento de aldeia, né? O comunitarismo. Ou seja, essas características portuguesas talvez expliquem um pouco essa prática mais privada dos acordos reais da política mineira. E também uma desconfiança da expressão pública, como uma alegria excessiva, como uma forma de exposição midiática exagerada, quer dizer, uma certa desconfiança daquele que aparece demais. Essa é uma primeira hipótese. Eu não vou me delongar muito para a gente ter mais tempo no debate. A segunda hipótese que eu faria aqui, que talvez seja mais polêmica, porque onde em Minas eu falei isso, eu recebi ameaças de morte, é que há uma lógica importantíssima da construção da identidade mineira que está fundada no matriarcado mineiro. Poucos estados têm Dona Beija, Chica da Silva na sua história. Mas, nas pesquisas que eu realizei no interior de Minas, eu fiquei muito impressionado como que as mulheres no meio rural definem o planejamento, o investimento econômico da propriedade. É muito forte isso. E a explicação talvez mais plausível para essa característica é justamente a lógica dos ciclos econômicos de Minas, principalmente dos tropeiros. Até hoje, vocês sabem, até recentemente, o último ciclo dessa característica é o ciclo da cana-de-açúcar em São Paulo. E no Vale de Jequitinhonha, já virou até uma frase feita, se fala muito que lá tem viúvas de maridos vivos, né?
Porque os homens, os tropeiros, o ciclo do ouro, a grande parte dos ciclos econômicos de Minas Gerais, que constituiu, portanto, a tradição econômica e social de Minas, é fundada na, como disse o professor Otávio Dulce, na emigração constante. E não é apenas uma viagem a negócio, é uns 6, 8 meses distante da família. As mulheres em Minas têm um peso impressionante na administração econômica, local, e não só familiar. Ora, isso tem uma repercussão numa prática política também. Ou seja, qual é a repercussão? Eu estou querendo dizer que o jeito mineiro de fazer política é o mais feminino de todos os estados de Minas. É um jeito mais tipicamente matriarcal, mais fechado, mais privado, mais da lógica da negociação, menos violento, menos público, porque Minas é brasileiro. Portanto, não é porque existe uma estrutura de matriarcado na administração do lar que as mulheres têm mais liberdade e mais projeção pública. Elas continuam vivendo machismo aqui. Então, as mulheres têm um poder imenso na vida privada, nos espaços menores de vizinhança, de relações familiares, locais. Elas conseguem ter um poder sobre os homens muito grande na tomada de decisão, mas em público elas não mandam. É mais raro. De tal maneira que nós temos aqui uma espécie de simulacro do que é a política pública em Minas. É como se nós tivéssemos uma espécie de expressão pública de um poder que de fato ele se alimenta do privado, onde ele não tem tanto poder assim. Ou seja, é um jogo de sombras. Hoje se revela também, de uma maneira mais significativa, no papel dos parlamentares na direção dos partidos aqui em Minas. É uma característica, uma tendência brasileira, que os parlamentares cada vez mais dominem os partidos. Talvez na história do Brasil nós tivemos algumas rupturas, a mais recente foi a do PT, mas nós tivemos já uma ruptura com o PTB no passado, com o Partido Comunista Brasileiro, nós tivemos alguma coisa no MDB, mas o fato é que aquela tentativa de abrir espaços na estrutura política formal do Brasil a lideranças sociais, a pessoas que não estavam inseridas, vamos dizer, nos clãs políticos, né? E o professor Otávio Dulce falou sobre a emergência dos sindicalistas, né? Da certa decadência desses clãs políticos, né? Em Minas Gerais. Se, de fato, a gente teve isso nos anos 80, nos últimos anos, principalmente nos primeiros anos desse novo século, nós tivemos uma volta às origens e, de fato, todo o sistema partidário brasileiro ele está sendo dominado pelos parlamentares, mas em Minas é mais forte ainda. Ou seja, porque Minas, em função dessa característica, esquadrinhou o Estado. Dentro dos partidos. Cada partido, hoje, sabe que para entrar na outra região tem que passar pela bênção do deputado da região. Isso é tão forte que os deputados de partido adversário da mesma região formam quase que um bloco extraparlamentar. Eles se articulam entre si para disputar investimentos contra outras regiões do Estado. Eu estou falando de uma espécie de feudalização da política mineira. E não é assim tão comum no Brasil. Existe, claro, essa lógica, como eu disse, mas tão forte como existe em Minas, tanto que é difícil você falar qual é o diretório do partido que é mais forte. A resposta em Minas quase sempre não é diretório, é o deputado. Não se fala em estrutura do partido forte. Não se tem um diretório mais forte. Em São Paulo todo mundo fala, perdiz, não sei o quê. Aí está a estrutura de poder de um partido. Né? São as regiões onde ficam os políticos, onde tem eleitorado ou tem formadores de opinião. Em Minas é difícil falar isso. Quase sempre se fala do cacique. E isso faz com que Minas tenha dificuldades. Aqui eu estou fazendo talvez um paralelo com uma hipótese do Caio Prado Júnior falando do Brasil, uma dificuldade imensa hoje de se discutir o Estado. Se discute mais a região, a localidade, o investimento econômico, do que uma política de Estado. Bom, para terminar aqui a minha provocação, que eu sei que é bem razoável, eu tentaria trabalhar finalmente um pouco
o que é que nós vivemos na atualidade em relação a esse sistema. Como é que esse sistema, essa cultura política, ela se reconstrói a partir do momento que nós estamos vivendo? Acho que a primeira questão é entender que nós temos um novo momento e um adornamento, portanto, uma atualização disso tudo que eu falei, com o lulismo. O lulismo, enquanto uma concepção política, enquanto um pacto desenvolvimentista, ele vai começar a se forjar efetivamente a partir de 2006. Não é desde o primeiro ano do governo Lula. Ele se constrói na diversidade. Ele, para resumir, ele é uma estrutura muito próxima do que na literatura se denominou de Fordismo. Um Estado muito forte, centralizador do orçamento. O orçamento público hoje no Brasil está entre 55% e 60% concentrado nas mãos da União. Toda a política do Lula e da Dilma Rousseff continua caminhando para aumentar a concentração orçamentária na União, em função de se criar novas contribuições, como é o caso da CSS, que substitui CPMF, em função do Fundo Social do Pré-Sal e assim por diante. Há toda uma tendência de destruição do municipalismo que está escrito na Constituição de 88. Os prefeitos hoje dependem profundamente dos convênios com o governo federal, o que faz da maioria dos prefeitos, independente do partido, gestores de programas como Segundo Tempo, que está bem em voga nesses últimos dias, né? Mas como financiamento de casa própria, como projetos de mais educação, CRAS, Bolsa Família, ou seja, não há prefeito esse ano que consiga fazer sua campanha se não tiver convênio com o governo federal, independente de partido. Nesse caso, o lulismo criou um pacto político muito importante de financiamento do alto empresariado. O BNDES é o segundo banco de fomento do mundo, tem mais recursos do que o Banco Mundial e o Banco Interamericano somados. O BNDES é um banco importantíssimo, que eu acho também que nós estamos dando pouco tempo de análise ao que significa esse banco para o país. E, obviamente, que em função desse poderio político e dessa estrutura fechada de gestão e de estatal desenvolvimentista, Minas teve um papel importante nesse momento em função, estou terminando, desse papel do lulismo. E até então, o papel que o Aécio Neves tinha nesse pacto era muito importante, mas a partir desse ano, em função de uma movimentação política, principalmente do lulismo, para aumentar o seu poderio a partir do ano que vem nas eleições municipais, essa aliança do lulismo com Aécio Neves, que visava uma ruptura do PSDB, se rompeu. Nós estamos, então, para terminar, vivendo um momento muito especial, em que, nesse momento, esse esquadrinhamento da política do território mineiro vem vivendo um momento de grande agressividade entre os dois principais partidos do país hoje, em termos de elaboração política, que é o PT e o PSDB. Fica, portanto, aqui uma questão de como que sai, após as eleições, esse sistema partidário e a lógica política mineira. Bom, no debate eu aprofundo um pouco mais, eu já me delonguei demais, eu espero que eu tenha criado bastante polêmica aqui para a gente debater bastante. Obrigado. Obrigado, Dá. Para dar início ao debate, eu vou fazer uma pergunta levando em conta o que você falou. Você disse que o país não entende Minas Gerais. Porém, nas eleições presidenciais, desde a redemocratização, em todas elas, no primeiro e no segundo turno, para onde se inclinou o eleitor mineiro, se inclinou o eleitor nacional. Gostaria que você explicasse isso aí, nesse contexto que você falou, que ninguém entende Minas Gerais. Pois esse é o enigma mineiro, né? Minas Gerais, ele realmente corporifica talvez a diversidade nacional. Minas é um pouco Nordeste, mas é um pouco Goiás, é um pouco São Paulo, Sudeste, é um pouco Rio de Janeiro, né? Juiz de Fora diz que nós aqui de Belo Horizonte não temos times, né? Só temos o Atlético, o Cruzeiro e o América, que eles sim têm o Vasco, o Botafogo, né? Quem me disse isso foi o prefeito de Juiz de Fora, né? Então, veja, Minas tem essa diversidade, né? Talvez
o coração mineiro é justamente o que Guimarães Rosa retratou. Mas, de qualquer maneira, Minas tem essa diversidade de tal maneira que, para quem faz pesquisa de opinião pública, Minas é um estado ideal, porque ele consegue, de uma certa maneira, dialogar com o país, né? Então, por isso que uma expressão eleitoral de Minas, quase sempre, ela tem um vínculo com a expressão nacional. Mesmo assim, ou seja, mesmo tendo essa característica de diversidade, o jeito mineiro de agir na política é completamente incompreensível, porque o código é diferente. O código de movimentação interno é diferente. A forma de construir os pactos, as alianças, nunca aqui tem um inimigo histórico do outro. Aqui é onde aquela frase, em política não existe nem nunca, nem sempre no vocabulário, é onde dá mais certo. Aqui você vê que uma pessoa teria talvez um adversário de morte, logo depois retaliado, e não é assim muitos anos depois. Há uma forma de fazer política que o resto do país não compreende. Estou dizendo para vocês, é algo muito estranho. E isso não quer dizer que é pior ou melhor, é só diferente. E por isso que é tão instigante, eu acho. Minas realmente é um enigma. Eu estive em Juiz de Fora ontem, você citou Juiz de Fora há pouco. Em Juiz de Fora, o prefeito está mencionando antes, é uma cidade onde o PT nunca ganhou uma eleição. Porém, é uma das poucas cidades importantes do país onde o Lula ganhou todas as eleições, primeiro e segundo turno. Mesmo na fase inicial que ele perdia. Por exemplo, o Collor ganhou em Belo Horizonte, naquela época o Lula ganhou no primeiro turno em Juiz de Fora. Para começar o debate com o público, eu gostaria de chamar o Hélio Emiliano, que fez 2 perguntas por escrito aqui, mas eu prefiro que ele exponha pessoalmente. Para o professor Otávio, porque a gente vai construindo a pergunta, daí a gente fica na hora. Com o professor Otávio, eu diria, por exemplo, meu pai, seu Chico, lá de Sete Lagoas, era getulista, Getúlio do Papa Amarelo. Dizer que Getúlio era o pai do pobre. E que o PTB, olha que mudança hoje, né? Era o Partido dos Trabalhadores, dos Pobres e dos Negros. E que a UDN, do Magalhães Pinto, era o partido da elite. E que o PSB, do Benedito Valadares, era o partido da classe média e dos funcionários públicos. E aí eu queria, uma das coisas, um paralelo com hoje os partidos, a ideologia, esquerda, direita, ainda tem isso. E quem que o senhor situaria essa questão hoje, na pós-modernidade de hoje? E por que mesmo nós temos a economia tão pungente, nós temos a maior malha rodoviária, e nós fizemos um esforço, quase falhou o Atlético, Cruzeiro e o América, com construção do Mineirão, e a Copa vai começar em São Paulo. O Rudá já explicou isso mais ou menos. E a Copa do Mundo vai começar em São Paulo. É a pergunta para o senhor. E para o Rudá. Deixa para o Rudá depois. Depois? Ah, então tá. Então é essa para o professor. Aí, obrigado pela sua pergunta. Esse é um assunto interessante que tem sido pouco debatido. De fato, você tem razão, porque o período ditatorial ele teve um resultado ruim em termos de desmanchar o sistema partidário, né? Quando nós frequentemente há uma discussão no Brasil, os partidos são vistos de uma maneira negativa. Esse ponto sempre me chamou a atenção, acho que faz parte você falou da cultura política. E por razões meio recônditas, eu acho. Fala-se muito em corrupção, não sei o quê, mas o sentido acho que é um pouco mais profundo. É uma ideia de que partidos são partes, né? Nós temos uma cultura talvez de origem ibérica, católica, que pensa o país como um todo. Então, interesses parciais são mal vistos um pouco aqui. Acho que tem um pouco uma visão meio Rousseau, de vontade geral, não sei, qualquer coisa assim. O certo é que tem uma visão negativa de partidos. A ditadura de 64,
ela entrou trabalhando com os partidos existentes, mas daí 1 ano e meio eles fizeram um ato institucional acabando com os partidos. Isso foi um grande prejuízo para a democracia brasileira a longo prazo. Por quê? Porque partidos são difíceis de criar. De criar não são difíceis de consolidar, né? Essa marca. Os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, por exemplo, eles têm partidos de 100 anos. Né? O Uruguai 150, ou 200 quase. E tem toda uma cultura partidária, né? Que entra ditaduras, entra democracias, o partido está ali. O Brasil foi se desmanchando, mas aí tem o segundo ponto para chegar no que você falou. Um dia, eu estava escrevendo sobre reforma política, acho que uns 10 anos atrás, não sei, me deu um insight interessante, é que, na verdade, os partidos aqui mudam de nome, mas como siglas, os partidos reais permanecem. Há partidos no Brasil que existem desde o tempo da monarquia. Né? Temos, em Minas Gerais, o que é a família Andrada? Por exemplo, em Barbacena. É uma família que já estava nas cortes de Lisboa, antes do Brasil ser independente. A mesma família. Ela sempre teve representantes no parlamento. Então, o partido real é esse. Agora, vai mudando de nome, porque atualmente eu não sei em qual partido que a família Andrade está. Mas não importa. Ela é um bloco coeso que vai percorrendo a política, né? E no Nordeste nós temos muito isso também, né? Todos conhecem o Maranhão, outros estados. Os partidos reais estão ali. Eles mudaram de nome. Era a Arena, depois o PMDB, não sei o quê, né? Mas a estrutura de interesses é a mesma. Então, quando eu pensei nisso, falei, não, os partidos, a classificação que você falou é boa, né? O PSD era um partido do governo no sentido da burocracia, do funcionalismo, mas ele era também o partido dos grandes proprietários de terras, né? É claro. Essa era a junção do período Valadares aqui em Minas, né? Mas acho que é uma discussão importante, sabe? A continuidade desses partidos e a descontinuidade, né? Que eles vão se fundindo, refundindo. Aí tem a ver com o que o Rudá falou também, quer dizer que eles se aproximam, recuam, né? Separam, né? Há uma mobilidade, né? São instituições móveis. E acho que isso tem uma certa importância, porque a política, sendo a política o espaço do convívio e do acerto de diferenças, porque a política é isso, ela não é o espaço da guerra, né? Do extermínio mútuo, é preciso ter uma mobilidade para debater, pelo menos chegar em algumas convergências sobre políticas públicas, né? Isso não significa abdicação dos princípios e dos ideais de cada partido, mas uma abertura para um terreno comum em prol do bem público, né? Gente, eu vou pedir só para ser breve agora nas perguntas, porque a segunda mesa já vai começar. Então, por favor. Rápido e ligeiro, igual o ataque do Cruzeiro. Rudá, foi uma pena a Doroteia não ter assistido, né, ouvido a sua explanação, mas porque você chegou depois, eu vi que você chegou, ele estava acabando de falar, de fazer a análise do papel feminino, né, no jeito político mineiro, né, que você colocou como nos seus estudos que você descobriu uma coisa nova e diferenciada aí. Uma pena, quando a Doroteia foi ministra, o seu conterrâneo, lá, então o presidente da poderosa Fiesp, Mário Amato, né, ele deu uma expressão que o famoso que falou que ela, apesar dela ser mulher, ela era competente. Né, o presidente, acho que ele acreditava que a inteligência e a competência eram um atributo exclusivo da comunidade masculina. E ela, acho que se sentiu provocada positivamente e respondeu escrevendo um livro, né, apesar de ser mulher, que acho que ela discorre, inclusive, sobre essas questões, e realmente muito curioso, né, que se associa, né, nesse jeito maternal, né, de negociar sem violência, pegar os conflitos, tratar não em público,
mas procurar conversar, essa questão que se aborda do papel da mulher no campo, no planejamento da propriedade, e essa correlação, né, com todas o aspecto da herança lusitana. Então, é realmente muito instigante. E me lembra, hoje você fala muito da mineirice também, tem a mineridade, que foi muito bem abordada pelo professor, ligada à regionalidade, e hoje fala muito da mineirice também de um aspecto mais pejorativo, né? Fala que a mineirice tem engolina, mineridade. Então, dá para correlacionar mineirice, mineridade e esse aspecto que você lança novo aí do papel feminino no jeito político de mineiro de fazer política? Olha, eu gosto muito de um autor argentino-mexicano, porque ele morou muito tempo no México e Argentina, chamado Néstor Canclini. Néstor Canclini lançou um livro que eu acho uma maravilha, em que ele tenta, a tese dele é que a América Latina, ele mal se constituiu os países, constituído como nação, mal tinha uma tradição entrada na modernidade. E ele tenta mostrar que a racionalidade da modernidade e a lógica comunitarista, aldeã da tradição se fundiu. Nós somos os dois. Ele diz até no livro que não tem nenhuma palavra, um conceito, porque esses conceitos de modernidade e tradição são europeus, né? Então, assim, ele não sabia nem como traduzir isso numa palavra. E o livro dele, para tentar traduzir isso, chama Culturas Híbridas, né? É um hibridismo. Bom, por que eu estou citando o Canclini? Porque a minha impressão é que é um equívoco separar mineridade de mineirice. Porque quando a gente separa, vai para o pejorativo mineirice, que é típico de paulista, para pegar e detonar um mineiro. Para dizer que ele é forte, que ele faz uma política para valer, e o mineiro meio que... Isso é pejorativo. Acontece que a forma de fazer política tem as duas coisas constituídas. Eu diria que o que se fala, principalmente de mineridade, é justamente o lado mais moderno, republicano, de ataque, de defesa das intenções, de uma luta muito clara da identidade e tal. E a mineirice é um modo, é um método. Os dois estão casados. Porque se fosse assim, como é que a gente explicaria em confidência? Como é que a gente explicaria a forma de agir nos bastidores? Isso era mineirice, né? Ou seja, a mineridade incorpora, eu estou dizendo que são os dois num só. Fica mais complexo se a gente juntar os dois e tentar explicar que são dois lados da mesma moeda. É isso que eu queria te dizer. Acho que é um jogo muito pernicioso para os mineiros a gente ficar dividindo em duas partes, porque vocês são só um. Porque uma delas, que é mais tipicamente, né? Então, assim, o lado republicano é nacional, né? E o lado do jeitinho mineiro é muito, muito provinciano. Eu acho que são as duas coisas, e por isso que a política mineira dá certo sempre. Não é só pela quantidade de eleitores, é pela inteligência política diferenciada que Minas tem. Eu diria isso. Pessoal, última pergunta, tá? Professor Otávio, José Francisco, tudo bem? Na minha opinião, Minas passa por um período transicional em que nós perdemos uma certa representatividade do ponto de vista nacional. Foi citado o nome de Aécio Neves, mas Aécio Neves é um dos 3 senadores mineiros. Os outros 2 herdaram o Senado daqueles que faleceram, que foi Itamar Franco, que cedeu seu espaço ao nobre Zezé Perrella, e o Eliseu Rezende, que cedeu para o presidente da CNT, Clésio Andrade. O senhor não acha que está faltando um pouco de mineiro lá em cima? Apesar de que a presidente da República ela é mineira nascida em Minas Gerais, mas é paulista e gaúcha, de certa forma. Vai ser uma resposta nepotista, imagina. Passo por 2. E eu já pensei nesse assunto também, principalmente quando o segundo suplente entrou, não porque eu sou torcedor do América, não é por causa de ser o Zezé Perrella, não, mas eu tive a sensação de que a representação estava ficando muito na suplência, de fato. Que o problema é que eles não foram eleitos diretamente, né? Eles são substitutos.
Então tem um problema aí de legitimidade, talvez, ou de robustez política, né? Agora, você estava presente na minha fala aqui, não? Assim, eu acho que isso tem a ver um pouco também com aquele problema inicial que eu falei da fragmentação, porque nós podemos pensar na perda relativa comparando com o volume e a qualidade da representação mineira, por exemplo, na primeira metade do século, vamos dizer, até 64, né? Acho que tem fatores vários, inclusive a questão dos partidos que ele levantou, porque um pouco daquilo, a disputa entre a UDN e o PSD qualificava muito a elite política. Então, essa aqui é uma hipótese para dizer o seguinte: acordos constantes rebaixam a política, a meu ver. A política é disputa, o que não quer dizer que tem que ser uma guerra. Foi o que eu falei. Tem que ter pontos de acordo, mas tem que ter defesas, posições, partidos reais disputando, para perder ou para ganhar, né? Isso era um ponto. Agora, mas na Primeira República, que era um partido só, a representação mineira também era muito qualificada. Talvez não tanto quanto a gente possa mitificar, mas figuras como João Pinheiro, por exemplo, eram de uma grandeza, de uma qualidade excepcional, né? Então, ou Antônio Carlos, né, para citar dois governadores que eu acho que foram de primeira linha. E mesmo um homem controvertido como Arthur Bernardes, foi um grande nacionalista, um batalhador pela economia brasileira, né, embora fosse um político muito duro com os adversários e muito reacionário em vários aspectos, mas tinha uma clareza sobre a economia, né, quer dizer, projetos nacionais. Talvez isso falte um pouco hoje. Agora, só ligando para terminar com o que eu tinha falado, quando eu perguntei se você estava presente, é que houve a modernização do Estado, a industrialização e tal, ela levou a uma fragmentação de interesses. Então, aquela elite anterior, que nós temos tanta lembrança, ela era aquele quadro que eu falei das grandes famílias, né? Eram pessoas altamente qualificadas, mas era uma elite, de fato. Então, tem os prós e os contras. Agora, o problema da representação atual, porque no governo anterior do presidente Lula tinha muitos mineiros no governo. Então não é uma tendência inexorável. Nesse governo atual, sim, eu acho que a representação está muito baixa, né? Mas acho que isso, eu não sei como foi composto o governo, não tenho canais, assim, mas eu suponho que é pelo posicionamento da política mineira e do próprio partido do governo, o PT, no cenário nacional, o PT estadual, né, que se fragmentou de uma maneira patética, né, e aí ele se fragilizou muito. E para discutir isso nós temos que voltar em 2008, em outros problemas anteriores que não cabe aqui. Mas aquilo ali é a raiz de muitos problemas que você apontou como ruins para Minas. Então os partidos têm que ser fortes, eles têm que ser coesos. Eles não podem ficar nesse espaço pantanoso de acordos despolitizados e coisas estranhas, né? Porque isso tem resultados muito negativos, eu acho, a longo prazo, para a própria sociedade. Então, com essa resposta do Dulce, eu encerro aqui o primeiro bloco dos debates, agradecendo aos dois debatedores.